Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que está chegando agora por aqui, esse aqui é o primeiro vídeo que você está assistindo no canal. Seja muito bem-vindo. Este aqui é o canal Pitado Teologia. Aqui nós postamos assuntos relevantes, nós postamos conteúdos aí de temas teológicos, temas bíblicos, para nós estarmos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e conhecendo aí um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá? E aqui, especificamente, este vídeo, ele faz parte de uma série de vídeos que nós estamos gravando, de aulas para a Escola Bíblica Dominical, para essa revista aqui, ó, que fala sobre as promessas de Deus. Essa aqui é a lição de número 10, onde nós iremos estudar sobre a promessa de proteção divina. Todo esse conteúdo aqui em PDF que nós estaremos passando aqui os slides, você pode baixar ele gratuitamente, tá? No nosso canal, no Telegram, o link vai estar na descrição deste vídeo. Também eu me chamo Adriano Almeida e eu quero pedir para que você se inscreva, se você ainda não é inscrito, está chegando agora. E você que já é inscrito, meu muito obrigado, peço que você deixe seu like e, se for possível, que você compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja, no grupo aí de professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, para nós estarmos já conhecendo aqui um pouco sobre a lição de número 10. Como eu não quero que o vídeo fique de 1h30, 2 horas, nós iremos resumir aqui cada ponto e nós iremos aqui pegar aquilo que eu considero de mais importante em cada ponto da lição. Geralmente essas lições, elas vêm divididas em uma introdução, aí tem um desenvolvimento que tem 3 pontos, em cada ponto 3 subpontos, então nós vamos ter aí 9 tópicos assim para nós comentarmos, né? E uma conclusão, e a gente coloca aqui, principalmente nessa lição de professor, ela tem alguns subsídios importantes, como aqui nós temos a palavra-chave, ampliando o conhecimento, que vem também nas lições de aluno, né? Aqui nós temos o plano de aula e tudo mais. E aí nós colocamos também, claro, a nossa aplicação da aula, a aplicação dessa lição na nossa vida diária, que tem aqui no plano de aula do professor, nessa lição do professor. Então, sem mais delongas, já que o vídeo já está apresentado, já falamos o que nós estamos fazendo aqui, e você que continua aqui é porque você quer saber quais são as promessas de proteção divina, então vamos juntos conhecer um pouco mais dessas promessas. O nosso textuário, o texto de ouro, o texto que norteará toda a lição, ele nos diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Que é ali o Salmo 91, versículo 11. A verdade prática, que é a verdade prática que nós vamos ver em todos os pontos da lição, é que Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Então, a divina proteção de Deus não é dado para todas as pessoas. A proteção de Deus, o que está nos dizendo essa verdade prática, é que ela é para os que são fiéis à palavra do Senhor. Cai notificação de vídeo aqui. Então, todos os que são fiéis ao Senhor, Deus promete sua divina proteção. Ok? Aqui nós temos a leitura bíblica em classe, que aí são os 2 textos bíblicos que serão trabalhados no desenvolvimento desta lição, que é Efésios 6, versículos 10 a 17, e o Salmo de número 91, os versos 1 ao verso 8. Então são esses 2 textos que nós vamos estar trabalhando eles aqui no desenvolvimento desta lição. A nossa introdução, ela vai nos dizer o seguinte: leia comigo para se tornar algo assim mais didático. Muitos são os crentes em nossos dias que temem expulsar demônios. Apavoram-se diante de obras de feitiçaria, objetos ligados ao ocultismo e afins. Então, já na introdução, o comentarista dessas lições bíblicas, ele já nos diz uma realidade
que acontece em nossos dias, que são muitos os crentes que têm medo, que temem expulsar demônios. E eu conheço crentes, conheço irmãos que eles têm medo, eles temem mesmo os demônios, tá? Eles apavoram-se diante de obras de feitiçaria, de objetos ligados ao ocultismo e afins. Então essa é uma questão que tem que ser trabalhada, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós não tememos as obras das trevas, ou aquilo que pode o mal nos fazer. É claro que nós vamos ver aqui que nós devemos ser prudentes, nós devemos tomar cuidado com a nossa vida, com a nossa alma, com o nosso espírito, mas nós não devemos ter medo do reino das trevas, porque em Cristo nós já os vencemos. Ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Então, já na introdução da lição, o comentarista ele está nos dizendo que as promessas de proteção divina, elas vão nortear ali a questão da batalha espiritual. Sendo assim, nós precisamos entender que o inimigo que se apresenta contra nós, contra os servos de Deus, contra a humanidade, não é um ser humano. Apesar de que sobre a terra já pisaram homens terríveis, homens malignos, como por exemplo, numa história aí mais recente, que não faz muito tempo assim, da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, não é? Então, a humanidade já se deparou com homens malignos, homens que mataram muitas pessoas, que derramaram sangue de muita gente, como esse senhor que eu acabei de falar, que queria exterminar os judeus. Mas a Bíblia, ela vai nos apresentar um inimigo espiritual. Então, o nosso inimigo não são os homens. Nosso inimigo não são as entidades governamentais. Nossos inimigos não são as instituições, mas sim o inimigo, o maligno, o diabo, Satanás. Agora, ele pode exercer influência sobre todos esses outros que eu citei ainda há pouco, sobre homens, sobre entidades governamentais, enfim, ele pode exercer influência sobre eles. Só que, falando a respeito de batalha, a nossa luta não é contra esses. Nossa luta é contra o inimigo, que ele é espiritual. Espero que tenha ficado muito claro. Se não ficou, você pode estar comentando aqui que eu vou ler o seu comentário com muito carinho e estar aí respondendo para você, tá? A nossa batalha não é contra carne e sangue, ou seja, contra o ser humano. Nossa luta não é contra outro ser humano, mas contra Satanás e seus demônios. Nós, os crentes, estamos num relacionamento verdadeiro com Deus por meio de seu Filho, e nós não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Então nós não podemos temer o diabo, Satanás e seus demônios. Por quê? Primeiro, porque nós estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de Jesus. Segundo, porque Deus disponibiliza armas espirituais para nós sermos vencedores em Cristo. Então, se nós estivermos em Cristo, nada poderá nos fazer o maligno.
Glória ao Senhor Deus por isso. Então, nosso primeiro ponto, e aqui fala sobre a proteção espiritual contra o inimigo, né? E nesse primeiro ponto nós teremos 3 subpontos, e em cada um desses 3 subpontos nós vamos falar algo relacionado à proteção contra o inimigo. O primeiro subponto do primeiro ponto fala sobre proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Tá? O cristão ele está diretamente envolvido. Não há como fugir dessa realidade. Não há como minimizar essa realidade da batalha espiritual. Nós estamos diretamente envolvidos nessa batalha espiritual. Não há como fugir. O diabo é o nosso inimigo. Então, o nosso inimigo, ele é um inimigo espiritual. Nós não vemos ele, mas nós conseguimos perceber claramente todas as suas ações. As suas ações contra a nossa vida, suas ações contra a nossa família, suas ações contra o ministério que o Senhor nos entregou, confiou a nós, as suas ações contra a igreja do Senhor Jesus na terra, as suas ações contra o reino de Deus, as suas ações contra os nossos irmãos em Cristo Jesus. Então, nós podemos não vê-lo, porque ele é espiritual, mas nós conseguimos perceber as suas ações. Nós conseguimos perceber que ele é ardiloso, ele é sagaz, ele é maligno. Nele não há bem algum. Ele não consegue, não há possibilidade nenhuma dele fazer o bem, dele fazer aquilo que é bom, porque ele é maligno. A Bíblia diz que ele é maligno. Então a Bíblia, ela nos apresenta diretrizes indispensáveis na nossa luta contra ele. A questão é que algumas pessoas, não todas, e eu quero crer que isso seja a minoria, quer fazer batalha espiritual desvirtuado daquilo que a Bíblia apresenta sobre esse tema. Algumas pessoas querem fazer batalha espiritual naquilo que elas acham correto, naquilo que elas acham que é certo, e não por aquilo que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta uma batalha espiritual verdadeira, real, é uma realidade que nós estamos envolvidos, nós estamos diretamente envolvidos nela, tá? Mas esse movimento que tem aí, que nós podemos perceber principalmente por meio da internet, um movimento herético de batalha espiritual, esse movimento herético, isso não tem base bíblica. Muita coisa que acontece, quase tudo que acontece, para ser aqui bem verdadeiro, quase tudo que acontece nesses movimentos de batalhas espirituais e tudo mais, olha, não tem base bíblica nenhuma para isso. Agora a Bíblia nos apresenta diretrizes que são indispensáveis na nossa luta contra ele. E nós precisamos lutar contra o diabo baseado pelas Escrituras. Porque em Mateus capítulo 4, Jesus o venceu pelas Escrituras. Efésios 6, que é um dos nossos textos da leitura bíblica em classe, descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, as armas que o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Então, o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, ele vai descrever como são essas hostes espirituais da maldade, esses nossos inimigos que nós lutamos contra eles, mas também, nesse mesmo texto, Paulo vai nos apresentar nossas armas espirituais. As armas espirituais que Deus disponibilizou para a igreja. É como se Deus estivesse dizendo assim, como se Paulo estivesse dizendo assim, os nossos inimigos é esse aqui, eles se organizam desse jeito. Mas vocês não precisam temer, porque Deus nos deu essa arma e essa arma. Então, Paulo ele vai nos apresentar em Efésios 6 as hostes das trevas e, ao mesmo tempo,
as armas para a nossa proteção que o Senhor nos disponibilizou. Nosso segundo subponto vai falar sobre os inimigos espirituais em Efésios. Agora, nós vimos no slide anterior que Paulo nos apresenta em Efésios 6 os nossos inimigos espirituais. Agora, nesse segundo subponto, nós vamos ver que inimigos espirituais são esses. Primeiro, são os principados. Principados que vêm de príncipes, né? Primeiro, o que é que diz aqui no nosso slide que está lá na lição? Principados, governos do mal liderados pelos príncipes das trevas. Então há demônios que lideram outros demônios. O que isso aqui nos mostra? Aqui nos mostra que o reino das trevas é um reino organizado. Isso aqui nos mostra que nós estamos batalhando, lutando contra um reino que ele é organizado, não é uma bagunça, é um reino organizado. Principados, governos do mal liderados pelos príncipes das trevas. O que são as potestades? São poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Os príncipes das trevas são demônios. Lembra que principado é o governo do mal liderado pelos príncipes das trevas? Agora, quem são esses príncipes das trevas? São demônios. Demônios que lideram outros demônios e combatem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui está nos alertando para o seguinte: quando a igreja estiver passando por alguma dificuldade e ela perceber que essa dificuldade ela está se dando no campo espiritual, não estão conseguindo cultuar Deus direito, está tendo muito problema, está tendo muita dificuldade, está sendo impedida de pregar o evangelho, isso pode ser um sinal que príncipes das trevas estão se levantando contra ela. Passar aqui para o próximo slide. Hostes espirituais da maldade. São legiões de demônios preparados para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo Jesus. Então tem demônios que batalham contra a igreja. Isso aqui não pode ser menosprezado, tá? Existem, infelizmente, alguns irmãos que não acreditam na existência de demônios, que não acreditam que os demônios batalham contra a sua fé, contra a congregação local, contra o ambiente de adoração, contra a obra de evangelização. E isso acaba, às vezes, que complicando esses irmãos na batalha espiritual. Não, nós devemos crer nisso, porque a Bíblia ela revela essa realidade. Agora, nós não podemos temer, tá? Porque maior é o que está conosco do que aquilo que está no mundo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo Jesus. O reino das trevas tem estratégias para paralisar a igreja. O reino das trevas tem estratégias para deixar a igreja do Senhor mais lenta no que diz respeito ao seu avanço. E muitas das vezes nós não queremos nos dar o esforço de desenvolvermos estratégias para levar outras pessoas ao Senhor Jesus, para evangelizar outras pessoas, para propagar o evangelho. Aí nós queremos fazer tudo, né? Tudo ou quase tudo ali, sem ter nenhum tipo de planejamento, sem ter nenhum tipo de estratégia, porque nós dizemos: o Senhor está na direção de tudo, o Senhor está na frente de tudo, e seja o que Deus quiser. Aí nós vamos, aí nós não temos estratégia, nós não temos planejamento. Não, nós não podemos ser assim. O reino das trevas, que já tem a sua derrota decretada por Cristo, eles usam estratégias para tentar paralisar a igreja. Por que nós não vamos usar estratégias para pregar o evangelho do Senhor Jesus?
Então, nós devemos mudar a nossa mentalidade quanto a isso. Terceiro subponto, as armas espirituais do crente. Primeiro, verdade. Uma arma poderosa contra a mentira do diabo. O diabo, ele é o pai da mentira. O diabo é mentiroso desde o princípio. O diabo mente. E a forma de nós combatermos a mentira é pela verdade. Couraça da justiça. É uma vestidura que protege os crentes dos golpes mortais, das tentações do maligno. Tentação em si não é pecado. Tentação não é pecado. Mas cair na tentação, aí é pecado. O Senhor Jesus foi tentado, mas ele não caiu. Então nós precisamos da couraça da justiça para que ela nos proteja dos golpes mortais, das tentações do maligno. Por que golpes mortais? Porque se cairmos na tentação, cairmos em tentação, nós estaremos correndo o risco de morrer espiritualmente. Vivermos afastados do Senhor, nos desviarmos ali do caminho da justiça. Preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus venceu. Jesus venceu o diabo pela palavra, nós venceremos o diabo também pela palavra de Deus. Glória ao Senhor por isso. Passando aqui para o próximo slide. O escudo da fé é uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Fé, do começo ao fim. Mas não é uma fé morta, é uma fé que nós podemos visualizar através das obras. Então, a fé é um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Aí tem um capacete da salvação, que é uma convicção profunda da salvação em Cristo Jesus. E também tem a espada do Espírito, que é uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. Então essa é as armas espirituais que Deus ele disponibiliza para a sua igreja, para o seu povo. Indo aqui para o nosso segundo ponto, que fala sobre a maravilhosa proteção de Deus, nós iremos agora para o primeiro subponto, que fala sobre a proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Então, é interessante que Deus ele quer que o ser humano se relacione com Ele. E esse relacionamento com Deus, ele irá ter resultados. E um desses resultados do nosso relacionamento com Deus é descanso para a nossa alma. Porque o pecado cansa. O pecado ele maltrata. É por isso que Jesus disse: todos os que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então Deus, no Salmo 91, e Jesus no Novo Testamento, promete descanso para a alma que se relaciona com Ele. O nosso relacionamento com Deus é de confiança, é de fé. Por isso, Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará a proteção. Deus é aquele que nos guarda. Deus é aquele que nos protege. Como eu falei, nós não conseguimos ver Satanás e os demônios, porque são seres espirituais. Mas Deus os vê, Deus os conhece. Deus sabe aquilo que eles planejam contra a nossa vida. E nós confiamos na segurança de Deus. Nós confiamos que Deus é poderoso para nos guardar. Nós confiamos que Deus é poderoso para nos livrar. E Deus nos livra de todo perigo.
Deus nos livra das armadilhas que o diabo ele trama contra a nossa vida. Ele nos protege, ele nos guarda. Então o nosso relacionamento com Deus é de confiança, é de fé, é de crença. Nós cremos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O laço do passarinheiro, que está lá no verso de número 4 do Salmo 91, trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. Aqui está servos, mas é servos de Deus. Então o maligno ele elabora ciladas. Aqui onde eu moro, há um tipo de armadilha que as pessoas colocam, que aqui eles chamam de arapuca ou garapuca, né, que é uma prisão assim, feita de madeira. As pessoas elas armam e colocam debaixo, colocam algum tipo de comida, como milho, arroz ou outro tipo de comida para ser um atrativo para os passarinhos. Aí o passarinho olha aquilo, deseja aquela comida e o passarinho vai. Só que o passarinho, por não pensar logicamente, né, ele não sabe que aquilo é uma armadilha. Aí ele vai, aí quando ele vai para comer a comida que está colocada ali, a arapuca ou garapuca cai sobre ele e ele fica preso, esperando só a pessoa ir lá, pegá-lo, matá-lo e aí comer e tudo mais. Então, isso é o laço do passarinheiro, tá? É uma referência a esse tipo de cilada, a esse tipo de armadilha. É como se o diabo lançasse uma migalha para as pessoas, e as pessoas olhassem aquilo e vissem aquilo como um grande trunfo, e elas vão. Só que elas não imaginam que aquilo é laço. É um laço do passarinheiro. A peste perniciosa refere-se à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. Aqui nesse próximo slide vai dizer sobre o laço do passarinheiro, né? Que nós já gravamos aqui uma videoaula sobre a promessa de cura divina, que está disponível a todas as pessoas que creem, inclusive, né? Então, nós dizemos ali, nessa aula, que as enfermidades, elas são resultados da queda da humanidade. São resultados do pecado, mas não de um pecado específico. Nós até demos ali alguns exemplos, não é? Mas, nós dizemos, mas isso não quer dizer que não existam doenças que são por causa de pecado. A pessoa pecou e por causa que ela pecou, ela adoeceu. Ok. Também, aqui ele está dizendo, deixa eu voltar, que a peste perniciosa, né, refere-se à proteção contra enfermidades malignas. Então o diabo, ele causa essa peste perniciosa. Só que Deus, ele nos guarda, Deus nos protege dessa peste perniciosa. Mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por isso, nós não seremos abalados. Então, Deus está conosco, Deus nos protege, Deus nos guarda. Por isso, nós não temeremos. Nós não temeremos porque nós estamos guardados na mão do Senhor. A onipotência de Deus é o tema aqui, o assunto do nosso terceiro subponto, desse nosso segundo ponto. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente. O que é essa palavra? Onipotência ou onipotente? Significa que Deus, ele é todo poderoso. Deus, ele é possuidor de todo poder. Então não há nada que Deus não possa fazer. Não é impossível para o Senhor, porque ele é onipotente, ele é todo poderoso.
E o Salmo 91 vai apresentar esse atributo de Deus, esse atributo de onipotência. Deus é todo-poderoso. A onipotência de Deus nos revela que Ele nos guarda, nos protege e nos livra do mal, porque Ele é todo-poderoso. Então, se Ele é todo-poderoso, Ele tem a capacidade, a possibilidade de nos guardar de toda a trama do mal, de nos guardar de nós cairmos no lar do passarinheiro, de nos guardar da peste perniciosa, de nos guardar de todo o mal, de nos livrar de todos os perigos do mal. Então, com isso, nós podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob sua proteção. Nós estamos guardados, tá? Então nós não temeremos. Nós temos segurança em Deus. Deus, como todo-poderoso, Ele nos guarda, Ele nos protege, desde que nós, como nós vimos no início, né, estejamos em comunhão com Ele, em um relacionamento com Ele. Então nós podemos crer no Senhor Deus. Promessas e proteção. É o nosso último ponto, né? Primeiro subponto. Os inimigos serão derrotados. Que inimigos são esses? Por favor, irmão. Inimigos espirituais, que é o que nós estamos vendo, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Há uma promessa gloriosa relacionada com a escatologia. A escatologia é o nome técnico para a doutrina das últimas coisas, tá? Em que todo império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. Então todos esses impérios, esses governos que trabalham em prol do mal, que operam em conjunto com o mal, influenciados pelo mal, com o propósito mesmo de fazer o mal, serão aniquilados. Esses governos ímpios, esses impérios ímpios, todos eles serão aniquilados. Inclusive o reino das trevas será aniquilado. E todos os demônios e Satanás passarão uma eternidade no inferno. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, inclusive o último deles, a morte. O Senhor Jesus, ele já triunfou sobre todas as coisas. Ele já venceu a morte, inclusive, ressuscitando dos mortos. Já venceu Satanás, já venceu o mundo, venceu o pecado, mas chegará um dia que ele colocará todos esses inimigos debaixo dos seus pés. Que promessa gloriosa, que promessa maravilhosa. Então, a derrota dos nossos inimigos já está decretada. O mundo já perdeu. O diabo já perdeu. Sua derrota já está decretada. A derrota do mundo, desse sistema aí, já está decretada. A vitória de Cristo já está decretada, já foi consumada na cruz, e nós estamos nele. E nele somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Segundo subponto, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, nós podemos esperar segurança e vitória em Deus. Algo que nós não podíamos esperar quando nós não estávamos em comunhão com Deus. Quando nós não temíamos a Deus. Mas hoje em nossa vida cristã, nós podemos esperar segurança em Deus.
Nós podemos esperar a vitória em Deus. Deus nos dá vitória. Deus, Ele guarda a nossa vida. Nós devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. E aqui nós estamos vendo a questão da importância da oração. A oração, ela é extremamente importante para o cristão. A oração é tão importante que Jesus ensinou sobre a oração e Jesus foi o exemplo de oração, porque ele, além de ensinar sobre oração, ele também orava. Então, antes de nós sairmos de casa para ir para a escola, faculdade, trabalho, nós devemos orar. Antes de nós realizarmos qualquer tarefa, nós devemos orar. Antes de nós resolvermos qualquer negócio, devemos orar. Antes de nós realizarmos alguma viagem, nós devemos orar. Nós devemos pedir a proteção de Deus, devemos buscar a proteção, a segurança do Senhor Jesus, para que tudo que nós formos fazer seja bem sucedido e o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança. Crer na segurança de Deus e em sua proteção não nos isenta de sermos sábios e prudentes. Também não leva-nos a agir de forma irresponsável. Não devemos tentar o Senhor. Jesus, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, houve uma proposta do diabo que foi para Jesus se jogar do pináculo do templo, porque Deus daria ordem aos anjos a respeito dele para o guardar. Essa foi a proposta do diabo. Só que Jesus olhou e disse, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que nós não devemos tentar ao Senhor. Então nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos ser prudentes, nós devemos tomar cuidado. Então não é porque eu creio em Deus, porque eu creio na proteção do Senhor, na segurança do Senhor, que eu vou, por exemplo, me jogar na frente de um carro. Não, eu devo ser prudente, eu devo fazer a minha parte, eu devo tomar o devido cuidado com a minha segurança. Eu não devo tentar o Senhor. Crer na segurança de Deus, crer que Deus me guarda, não me isenta da minha responsabilidade com a minha vida. Eu não posso ser uma pessoa irresponsável, tá bom? Então, nós não devemos tentar o Senhor. Eu sou crente, a Bíblia diz que Deus me guarda, então eu vou subir numa árvore e vou me jogar lá de cima. Não, isso é imprudente. Isso é imprudente. Isso é uma atitude não sábia. Então, nós devemos tomar cuidado, nós devemos confiar sim, crer na segurança de Deus, mas nós não podemos ser tolo ao ponto de tentar o Senhor. Aqui, o nosso último subponto fala sobre a abrangência da proteção de Deus. Deus é apresentado no Salmo 91 como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e sobre todos, a soberania de Deus, né? A promessa divina abrange nossa vida e toda a nossa família. Então, essa promessa de proteção, o comentarista da lição está nos dizendo que ela abrange toda a nossa família. Então, nós devemos continuar orando, clamando pela nossa família, apresentando nossa família a Deus, porque no dia a dia, às vezes, nós não estamos todos juntos, o tempo todo, isso é quase impossível, não é? Mas nós devemos orar uns pelos outros, devemos orar pelos nossos irmãos em Cristo, devemos orar pelos irmãos que estão em outros países, pregando o Evangelho, correndo risco, correndo perigo, para que Deus os guarde, que Deus os proteja, para que eles continuem fazendo a obra do Senhor Jesus. Então, aonde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente, porque Deus é Deus de perto e também de longe.
Deus é poderoso para fazer cessar as guerras. Deus é poderoso para desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Então Deus é poderoso, Ele faz cessar as guerras, Ele nos protege, a bênção protetora dEle nos acompanha aonde quer que nós estejamos. Desde que nós estejamos ali em comunhão com Deus, temente ao Senhor, fazendo aquilo que agrada a Deus. Não tentando, jamais devemos tentar ao Senhor, que isso possa servir de lição para nós. A aplicação dessa lição: Deus, o Todo-Poderoso, cuida de nós e nos protege contra todos os males, ainda que Ele não impeça de enfrentá-los. Então Deus não impede que nós enfrentemos os males, mas Ele nos protege. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e nos disponibiliza armas espirituais para vencer o adversário. Contudo, é necessário que entendamos que tais bênçãos estão disponíveis para aquele que o busca e se mantém fiel à sua palavra. Isto é, aquele que de fato habita no esconderijo do Altíssimo. Então nós devemos ser fiéis a Deus, nós devemos buscar o Senhor em todo o tempo, nós devemos clamar ao Senhor em todo o tempo por proteção para que o Senhor guarde a nossa vida. Conclusão: em Deus nós podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo o mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, nós podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele nós estamos seguros e protegidos. Então que Deus nos abençoe. Espero que você tenha sido edificado por essa aula. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus proteja e guarde também a nossa família, os nossos irmãos, e que nós possamos nos ver um dia lá no céu, nos encontrarmos e cantarmos a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é poderoso, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é o nosso Deus e o nosso Salvador. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.